Um dos diretores de uma pequena indústria têxtil fez a seguinte afirmação durante uma reunião da diretoria: se todas as matérias-primas forem entregues no prazo e nenhuma máquina de tingimento sofrer avaria, então o setor de produção conseguirá atingir a meta de setembro. Ao final do mês, porém, constatou-se que a meta de setembro não foi atingida pelo setor de produção. Considerando que a análise do diretor estava certa, é correto concluir que necessariamente, e aí vem aqui as alternativas, ok? Bem, o que eu quero que vocês fiquem atentos aqui? A gente pode dar a solução para esse exercício baseado simplesmente na tabela verdade do conectivo, como a gente pode, e aí estou trazendo para esse bloco justamente, por isso a gente pode olhar com base numa regra de equivalência. Como? O que a gente tem aqui, gente, é isso, ó. Eu tenho um cientão, certo? Eu tenho lá, ó, se P, então o quê? Fechado? Aqui, ó, eu tenho lá um se P, então o quê? Tem um cientão. Aí ele fala que constatou-se que a meta de setembro não foi atingida. Quando ele fala para mim que a meta de setembro não foi atingida, é como se ele negasse essa parte que está aqui, certo? Que aí, ó, o final do cientão era o setor de produção conseguirá atingir a meta. Quando ele fala que a meta de setembro não foi atingida, é como se ele tivesse negado o fim dessa condicional, certo? É como se ele tivesse negado o fim dessa condicional. Ora, se eu negar o fim dessa condicional, o que eu posso concluir pelo processo da contrapositiva? Eu posso concluir a negação do meu antecedente, certo? Eu tinha um cientão. Se eu neguei o fim desse cientão, então, ó, se eu negar o fim desse cientão, então eu tenho que negar o início daquele cientão, que é o processo de contraposição, ok? Se eu negar Q, eu posso concluir a negação de P. Isso que está aqui, eu tenho vários caminhos para justificar com vocês, né? Um outro, que também é só, não precisa se preocupar com o nome, nada, mas é só porque também, se você tiver conhecimento, não tem por que eu deixar de falar. Professor, eu conheço um modelo de argumento que se chama modus tollens. Brunão, que palavrão é esse? Por isso que eu estou te falando. Se você não tem noção disso ainda, não precisa se preocupar. Até porque se você realmente está seguindo a ordem do curso, eu não falo de modus tollens antes de negações e equivalências, certo? Mas, ao mesmo tempo, se você já tem uma ideia, eu não posso te impedir também de voar. Brunão, ainda bem que você falou. Eu pensei nisso, cara. Não sei porquê, mas me veio a ideia do modus tollens. O que é modus tollens? É um modelo de argumento, não é uma regra de inferência que a gente fala. Que é justamente esse modelo. Ele te dá uma condicional e aí ele nega o consequente. Isso é para a vida, tá? Para a vida, digamos, das suas provas de raciocínio lógico. Isso é um raciocínio muito importante. É uma regra que sempre vai dar certo, é uma regra de inferência. Sempre que eu tiver uma condicional, eu negar o fim dessa condicional, eu posso concluir a negação do início da condicional. Se eu neguei o fim, eu vou poder concluir a negação do início. Esse raciocínio, a gente dá um nome a ele, é o que a gente chama de modus tollens, mas você pode justificar, por exemplo, pela contrapositiva. Ah, eu não tinha noção disso, mas eu usei a contrapositiva. Tá certo. Ó, você tinha um sim então. Se eu negar o fim desse sim então, se eu começar negando o que eu posso concluir? Eu posso concluir a negação de P, certo? Um outro caminho para você mostrar para mim, né, que a gente vai ter que negar a proposição P é basicamente o seguinte, olha, a gente considera que a proposição que ele me deu é verdadeira. E aí ele falou para mim aqui no final, olha aqui, constatou-se que a meta de setembro não foi atingida. Então quando ele fala para mim que a meta de setembro não foi atingida, é como se você estivesse considerando essa parte final do sim então falsa. E aí se eu tenho um sim então que é verdadeiro e a segunda parte é falsa, você tem que concluir que a primeira parte vai ter que ser o quê? Vai ter que ser falsa. Então aquela proposição P, essa primeira parte que está aqui, olha, essa primeira parte que está aqui, isso é uma mentira. Justificando, né, com o olhar da tabela verdade, a gente conclui que o que foi colocado aqui entre o sim e o então é uma mentira. Como eu quero extrair uma verdade, um caminho que eu tenho para desmentir uma mentira é negar. Se eu negar aquela mentira, eu gero uma verdade. Mas você consegue perceber que
mesmo a partir de pontos de vista diferentes, o que eu, no fim das contas, entendi para esse exercício é que eu vou ter que negar o que está entre o se e o então? Pois bem, essa é a jogada, que, diga-se de passagem, aparece muito em provas da FCC. É uma conversinha, é um papinho que você já sabe que é manjado. Ele te dá um sim então, e aí do nada ele fala que o fim daquele sim então, por algum motivo, não aconteceu. Se o fim do sim então não acontece, então o início do sim então também não pode acontecer. E aí é onde a gente vai então partir para a ideia da negação desse antecedente, tá? Então, em resumo, o que eu vou ter que fazer, olha, é negar, eu vou ter que negar o que está entre o se e o então. Por quê? Porque eu já neguei isso aqui, ó. Ele fala para mim que a meta não foi atingida. Então, ó, isso aqui já foi desmentido. Se eu nego isso que está aqui, eu tenho que negar também o quê? O antecedente, pelo processo de contraposição. Se eu voltar negando daqui, eu tenho que concluir a negação do que estava no início, tá bom? E aí, se você então percebe a conversinha, né, e entende que por trás desse enunciado nós temos, no fim das contas, a negação de um E, como que eu faço para negar um E? Ou melhor, como que eu não nego um E? Eu não nego um E com o próprio E. Como eu não nego o E com o próprio E, eu não posso negar o E com o que está na letra B, porque na letra B eu tenho um E, ok? Eu não posso negar com o que está na letra D, porque na letra D eu tenho um conectivo E. E eu não posso negar com o que está na letra E, porque na letra E eu tenho também um conectivo E. Tá bom? Negação de E, a gente pode fazer com o conectivo ou com o sim então. Aqui até caberia a possibilidade de um sim então, mas ele não quis, tá bom? Ele tá aqui, ó, negação de E. Pode ser com ou, como pode ser com o sim então. Com ou, que é o mais comum em provas deles, como que ficaria? Todas as matérias-primas foram entregues. Como que eu desminto que todas as matérias-primas foram entregues? Dizendo que pelo menos uma das matérias-primas não foi entregue. Né? Então tá aqui, ó, que tá na letra A. A letra C, você percebe que ele já generaliza. As matérias-primas não foram entregues. Quando ele diz para mim que as matérias-primas não foram entregues, gente, dizer que as matérias-primas não foram entregues é, do ponto de vista lógico, a mesma coisa que dizer que nenhuma matéria-prima foi entregue. As matérias-primas não foram entregues, então é porque nenhuma matéria-prima foi entregue, certo? Então tá aqui, ó. Ele queria negar o todo com nenhum. Então a letra C tá fora. Letra C tá fora, nosso gabarito correto é a letra A. A letra A realmente ela vai fazer sentido? Sim. Por quê? Você negou o E com ou, ok. Desmentiu-se o E com o conectivo ou. Onde está falando aqui que todas as matérias-primas foram entregues, ele diz que pelo menos uma matéria-prima não foi entregue, tá certo. Negação do todo, ó, negação do todo, o algum junto com o não, ou até mesmo o nem todo. FCC, a gente sabe que eles podem trazer a possibilidade do nem todo, né? Nem todas as matérias-primas foram entregues. Ok. Trocou-se o E pelo OU, e aí onde estava sendo dito que nenhuma máquina de tingimento sofreu avaria, como que eu desminto que nenhuma máquina de tingimento sofreu avaria? Dizendo que teve alguma máquina que sofreu avaria. E aí é o que ele coloca aqui. Ou uma máquina, né? Porque ficou implícito aqui, ou uma máquina, na verdade tá aqui, né? Uma máquina de tingimento sofreu avaria. Tá bom? Beleza, gabarito correto para essa que está aqui, letra A. Só para deixar claro, o que ele traz na letra A também não é o ideal. Eu tenho que falar sobre, porque se você do outro lado fica com a dúvida, eu não posso deixar o candidato que está certo ficar com a dúvida, certo? Se você nem pensou, ok, mas se você ficou na dúvida do, Bruno, mas uma máquina de tingimento não é aquela ideia de generalizar para um caso só que não é o ideal? Isso não é o ideal. Tá? A não ser que a gente force aqui um pouquinho a barra para entender que esse uma trouxe implícito pelo menos uma. Aí a gente passa um paninho. Pelo menos uma matéria-prima não foi entregue no prazo, ou pelo menos uma, porque desmentir, é isso que eu estou tentando chamar a atenção. Desmentiu nenhuma máquina, ó, nenhuma máquina de tingimento sofreu avaria com uma máquina sofreu, isso é errado. Eu não posso desmentir o nenhum com um. Eu sempre falo isso com vocês. Para a gente desmentir o universal, tem que garantir o pelo menos um. Então, de novo, se você
entende que aqui, uma ficou subentendido pelo menos, eu particularmente não vejo assim. Pelo menos uma máquina não foi entregue, ok. Ou pelo menos uma, ou esse uma parece que ele generaliza para um. Então, não é o ideal, mas diante do cenário, foi a menos pior, ok? E isso é para ser realmente bem detalhista, o que não é pecado, tá? Você aí do outro lado realmente tem que, né, quanto mais certo você perceber, quanto mais certo você entender, melhor. Mas aí a gente vai aqui no molejo entendendo que não há a perfeição plena às vezes, tá bom?